busca da felicidade foi a série de sermões que nós começamos desde o domingo passado. E nós abrimos aquela série com a leitura dos textos iniciais do capítulo 5 do Evangelho de Mateus. E é em cima deste Evangelho que nós vamos estar olhando, observando ainda, especialmente este sermão, que é um dos sermões mais conhecidos de Jesus, que é o Sermão da Montanha, onde Jesus estava, não era no alto de um monte, mas numa espécie de uma pequena elevação, e ele tinha de frente aquela elevação onde ele estava, o mar da Galileia, e ali então se juntou uma grande multidão, e os discípulos se aproximaram do Senhor. E eu vou pedir a todos que estão usando o celular agora, que guardem seu celular e prestem atenção, porque chamou minha atenção. A luz aí do celular chamou minha atenção. Nós não proibimos o uso do celular, até porque eu sei que existem profissionais na igreja que precisam ter o celular. Mas eu acho falta de respeito e falta de educação quando nós estamos num tempo para prestar um culto ao Senhor, e eu fico o tempo todo no celular, no WhatsApp, no Facebook, e fazendo gracinhas e mostrando gracinhas para as pessoas que estão ao meu lado. Eu gostaria de pedir a compreensão, não é só dos jovens e adolescentes não, tá? Tem adultos que fazem isso também. Mas eu gostaria de pedir a compreensão de vocês. Desligue o seu celular. Se você não trouxe Bíblia, vai usar a Bíblia no celular, que você fique apenas com a Bíblia aberta no seu celular. E se conecte com o Senhor. Conecte-se com Deus. Desconecte-se com o mundo. Deixe Deus falar ao seu coração. Vamos quebrar esse paradigma dessas coisas que a gente traz para dentro da igreja e que ficam atrapalhando. Por favor. Obrigado. O Sermão da Montanha, então, um dos sermões mais conhecidos por parte dos estudiosos, daqueles que estão no caminho do cristianismo. Entenderam que Jesus Cristo trouxe, através desse sermão, um ensinamento propício para a realidade das pessoas que estavam convivendo com Ele. E nós precisamos relembrar e compreender que o povo hebreu, o povo de Israel, era escravo, ou era dominado pelo Império Romano. Havia um domínio do Império Romano, e muitas das coisas que os judeus gostariam de fazer, eles não podiam fazer por conta de que o Império Romano os proibia, os impedia de fazer. E Jesus então, sentando naquela elevação, a multidão se aproximou, e tendo como fundo o mar da Galileia, ele começa a ensinar. E a Bíblia nos diz que os discípulos do Senhor se aproximaram dele. E Jesus então começa a dizer as bem-aventuranças. Nós vimos que as bem-aventuranças, elas são ensinos que vêm trazer assim uma qualidade na vida do cristão. São qualidades que o Senhor Jesus, que Deus espera de cada um de nós. E o interessante, e quero deixar claro para vocês, que as bem-aventuranças registradas na leitura que vamos fazer de Mateus, no capítulo 5, elas trazem assim ensinos, e todas elas compõem as qualidades da vida cristã, daquele que realmente quer ser feliz, que está em busca da felicidade. Não é uma qualidade ou outra que você deve possuir. No entendimento e no ensino de Jesus, todas aquelas qualidades devem fazer parte da sua vida, para que de fato você possa ser bem-aventurado. Ou na tradução do termo makarios do grego, que significa feliz é, afortunado é. Então, Jesus começa este ensino, dizendo que a felicidade, na perspectiva de Jesus, não é algo que vem de fora, mas é algo que parte de dentro para fora. E aí lembramos daquela poesia, da música, que diz que a felicidade é uma porta que sempre se abre para fora. Quem forçá-la para dentro, ordena que o amor vá embora. A felicidade é uma porta, e abri-la é escolha sua. Quem se fecha, não se arrisca.
mas a alegria está na rua. Então, no entendimento de Jesus, a felicidade ela não está presa à questão da prosperidade ou às circunstâncias externas. Mas ela parte de uma experiência que o verdadeiro cristão, a pessoa que se aproxima de Deus, que aceita Jesus como seu Senhor e Salvador, ele tem e ele experimenta. E na perspectiva de Jesus, a felicidade define a identidade do cristão. Porque a felicidade, definindo a identidade do cristão, nos textos que Jesus nos apresenta, mostra que são felizes aqueles que são humildes, os que choram, os mansos, os famintos e sedentos de justiça, os misericordiosos, os limpos de coração, pacificadores e aqueles que são perseguidos. Nós entendemos que vamos obter a plenitude do reino de Deus quando estivermos na presença do Senhor. Mas aquilo que Jesus ensinou começa aqui na terra e pode ser vivido e experimentado por todos nós. Apesar de muitas pessoas acreditarem que ao lerem as bem-aventuranças, elas estão achando que é uma coisa para o futuro. A Bíblia nos aponta e nos mostra que ela começa no presente, no momento em que nós entendemos que Jesus Cristo, quem é Jesus na nossa vida. E a partir daí, então, nós vamos desfrutar das características deste reino, sabendo que a plenitude dele só obteremos quando estivermos na presença do Senhor ou quando o próprio Cristo voltar. Nessa noite, então, gostaria de estar falando com vocês sobre os humildes de espírito. Capítulo 5 de Mateus, versículo 3, quando diz assim: bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados, pobres de, ou em algumas traduções, os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Para podermos compreender o que Jesus, ou a abordagem de Jesus nesta primeira palavra, na abertura do seu sermão, inclusive, queridos, eu entendo que esta primeira bem-aventurança, esta primeira recomendação, esta primeira qualidade que Jesus destaca, ela se torna a base para todas as demais. Ela não simplesmente foi colocada ali porque o autor achou que deveria colocar. Ele colocou exatamente na ordem em que Jesus estava dizendo. E se Jesus colocou esta primeira bem-aventurança, esta primeira qualidade, no primeiro lugar, no topo de todas as outras 7, significa que esta vai ser a base para o entendimento e a experiência das outras qualidades. Mas nós precisamos entender qual era essa abordagem de Jesus. Precisamos ter um verdadeiro entendimento do que significa ser pobre. Do que significa ser pobre? A realidade de Jesus, ele via um povo que estava sofrendo por causa do domínio do Império Romano, muitas pessoas que eram pobres, pessoas que não tinham recursos para a sua vida, recursos econômicos, mas o entendimento que nós descobrimos ao ler e a observar o significado da palavra pobreza, desde o Velho Testamento a chegar aqui no Novo Testamento, Jesus não estava falando ou não estava dizendo que ser pobre é a qualidade necessária para que nós possamos herdar o reino dos céus. Até porque durante o Evangelho, durante o sermão, Jesus também menciona algumas coisas, combatendo inclusive a pobreza. Nós temos algumas definições de pobreza na nossa sociedade. A pobreza é como a falta de recursos econômicos para a subsistência da pessoa. E a Organização Mundial e o Banco Mundial, ele define inclusive que existe pobreza extrema e pobreza moderada. Há uma classificação inclusive para aquela ideia de pobreza. O entendimento que nós temos quando nós lemos, porque a nossa língua, a língua portuguesa, na tradução trouxe a palavra pobre, é aquele entendimento, talvez, e eu quero dizer que pode ser um entendimento errado, meus queridos irmãos, quando nós interpretamos esta primeira bem-aventurança, achando que Jesus estava dizendo que ser pobre é a única maneira, ou é a maneira que nós vamos herdar o reino dos céus.
E aí as pessoas muitas vezes entram em crise, porque existem pessoas que Deus tem abençoado com recursos, com condições, mas se elas não tiverem a verdadeira compreensão do que é o ser pobre, como que Jesus colocou isso aqui, elas podem entrar em crise e dizer o seguinte: poxa, mas eu tenho muito dinheiro, eu tenho recursos, e por causa disso eu não vou herdar o reino dos céus. A palavra que Jesus usou, a palavra tojos, literalmente significa pobre. Ela é mais do que uma mera dependência do trabalho do indivíduo para ganhar algum sustento, para ter a sua subsistência. Ela refere-se a uma condição, talvez até de indigente, que gera mendigos e criança de rua. Jesus usou uma palavra que mostrava uma situação, mas ele queria trazer a verdade em termos de uma condição. Os humildes que Jesus tem em vista são os indigentes em estado de absoluta dependência de ajuda das pessoas, no intuito da palavra. Mas Jesus estava querendo ir além disso aí, ultrapassar aquela ideia de que é apenas a falta de recursos econômicos de que a pessoa precisa. Por isso a gente precisa também olhar um pouco no Velho Testamento para entender o significado do termo pobre. Iane ou Ebion, que eram palavras usadas no Velho Testamento, que significavam simplesmente a pessoa que era sem poder, sem prestígio, sem influência. Uma pessoa que era oprimida, explorada pelos capitalistas. E o entendimento final, com o passar do tempo, com o crescimento da sociedade judaica, e principalmente no entendimento da dependência de Deus, eles entendiam que pobre ou pobreza significa o homem que não possui nenhum recurso terrestre e que coloca toda a sua esperança e confiança em Deus. Então, a palavra Iane ou Ebion, no hebraico, da palavra pobre, vem designar o homem humilde que põe toda a sua confiança em Deus. O homem que coloca a sua esperança e confiança em Deus. É por isso que nós encontramos em vários salmos textos que falam: porque eu sou pobre e preciso da ajuda do Senhor. Não estava se referindo muitas vezes à questão do financeiro, dos recursos, mas estava se referindo da incapacidade que a pessoa tinha. E ele precisava então da ajuda de Deus. O Salmo 40, versículo 17, é um caso. Quanto a mim, sou pobre e necessitado, mas o Senhor preocupa-se comigo. Tu és o meu socorro e o meu libertador. Meu Deus, não te demores. E o Salmo 40, na sua escrita, ele foi redigido, ele foi elaborado por uma pessoa que economicamente era bem de vida, era bem sucedida, tinha recursos. Mas ele coloca aquela condição em que ele reconhece a sua incapacidade, ele reconhece muitas vezes a sua ineficiência, ele reconhece muitas vezes a sua pequenez, diante de tantas coisas que acontecem, e ele busca então no Deus eterno, o Deus todo-poderoso, aquele que é o refúgio e o socorro, para que ele possa encontrar assim esta alegria e principalmente a felicidade. Olhando então para os dois termos, tanto no grego quanto no hebraico, tojos no grego descreve a pessoa que é destituído total, um homem destituído que não possui nada. Iane e Ebion descreve o pobre, o humilde, o impotente que colocou sua esperança em Deus. Portanto, irmãos, no primeiro momento, nós podemos entender que esta bem-aventurança, bem-aventurados os pobres, significa bendito e feliz é o homem que tomou consciência de sua total necessidade e que colocou sua confiança em Deus. Olha como que a coisa, ela é mais complexa do que a gente imagina. Quando Jesus diz, bem-aventurados os pobres em espírito, a gente para naquela ideia ali. Mas a ideia
pegando uma estrutura tanto do Velho Testamento quanto do Novo Testamento, nós entendemos que fala de um homem que tomou consciência da sua total e real necessidade e colocou a sua confiança em Deus. O pobre em espírito saberá que não pode receber felicidade nem segurança através das coisas. O pobre em espírito sabe que a felicidade dele não vem das coisas, dos bens. O pobre em espírito sentirá que Deus é verdadeiramente o único que, no fundo, se importa com ele. O pobre em espírito é o homem que se deu conta que as coisas não significam nada e que Deus significa tudo. É aquele que tem a verdadeira e a real consciência de que não é nada. Mesmo com toda a eficiência que ele tenha, a inteligência que ele tenha, mas ele reconhece que não é nada e que Deus é tudo. Por isso que a ideia de pobreza a qual Jesus se referia ali não estava vinculada diretamente apenas às pessoas que não tinham recursos, mas estava vinculada àquelas pessoas que a sua pobreza espiritual, o seu reconhecimento de que ele não é nada, ele não tem nada, ele não pode oferecer nada ao Deus Todo-Poderoso, ao Deus, o Rei do Universo. E ele entende que esse Deus é tudo o que ele precisa e o que ele deseja para que ele possa ser feliz. Por isso que pobreza não é garantia de piedade. Tem gente que acha que pobreza, humildade, é a pessoa que não tem nenhum tipo de recurso, ela vem para a igreja, então ela é humilde, ela é pobre, né? E aí está tudo bem com ela, a vida espiritual dela ok. Pobreza não é garantia de piedade, porque a humildade passa a partir do reconhecimento. A felicidade verdadeira começa no esvaziamento, na humildade. Humildade. E como é difícil. Hoje nós estamos vivendo num tempo onde a nossa sociedade, ela tem nos imposto algumas situações para que a gente possa alcançar, para que a gente possa galgar lugares maiores. E aí você vê pessoas, muitas vezes até no seu local de trabalho, passando por cima das outras. Falta humildade no coração das pessoas. Falta o reconhecimento, um esvaziamento daquele egoísmo, do egocentrismo, da soberba. O Dr. Russell Shedd, quando escrevendo a respeito das bem-aventuranças e falando sobre os humildes de espírito, ele disse o seguinte: a humildade de espírito descreve as pessoas humildes que não têm méritos, nem obras que satisfaçam ao próprio eu, e que possam ser oferecidos em troca de benefícios que desejam da parte de Deus. É a pessoa que reconhece que ela não tem nada do que ela venha dizer ou fazer ou até comprar pode mover alguma coisa em relação a Deus e de Deus para ela. Vocês se lembram daquele jovem rico, quando ele chegou perto de Jesus? Ele perguntou assim: bom mestre, o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna, ou herdar o reino dos céus? E aí Jesus faz uma interrogação: por que você me chamou de bom? Bom só há um que é Deus, sabe os mandamentos e tal. E aí Jesus conversa com aquele jovem e depois fala: olha, mas falta uma coisa para você, uma coisinha só. Vai, vende tudo que você tem, reparte com os pobres, depois vem e siga-me. Aquele jovem, achando na sua indagação a Jesus que ele poderia comprar a sua entrada para o reino dos céus, para o reino de Deus. Por isso ele diz: o que eu posso fazer? Porque na realidade ele queria pagar, porque era muito rico. Porque na hora que Jesus fala para ele repartir com os pobres a riqueza dele, o que ele faz? Ele vira as costas para Jesus. A soberba, o orgulho
se torna então um impedimento à ação de Deus na vida do homem. A soberba e o orgulho se tornam um impedimento da pessoa poder experimentar a verdadeira felicidade que vem de Deus, que nasce de dentro para fora. Em Lucas capítulo 18, versículos de 9 a 14, nós encontramos ali uma história que Jesus conta a respeito daquela... Jesus começou a contar esta história porque existiam algumas pessoas que não eram humildes de espírito, e eram pessoas soberbas, orgulhosas, confiantes apenas em si mesmas. E Jesus começa a contar a história dizendo o seguinte: 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro publicano. O fariseu em pé orava no íntimo: Deus, eu te agradeço, porque não sou como os outros homens, ladrões, corruptos, adúlteros, nem mesmo como este publicano. O publicano estava lá. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Mas o publicano ficou à distância. Ele nem ousava olhar para o céu, mas batendo no peito dizia: Deus, tem misericórdia de mim, que sou um homem pecador. Sabe qual foi a palavra de Jesus? Jesus disse o seguinte: este homem, o publicano, e não o fariseu, foi para casa justificado diante de Deus. O fariseu, com toda a sua religiosidade, e ele se achava o melhor de todos, o melhor religioso, era um homem sério. Ninguém está dizendo que ele não era sério. E ele falando, jejuava 2 vezes, entregava o dízimo, mostrando a sua seriedade. Mas ele se colocou acima das outras pessoas, porque ele achou que a sua estrutura religiosa, que aquilo que ele seguia fosse suficiente para colocá-lo acima das outras pessoas, dizendo: eu não sou corrupto, eu não sou ladrão, eu não faço mal, eu não sou nem como este publicano. Aquele homem então, ele não olhava para si, mas ele olhava para os outros, porque ele se achava assim superior. E o Senhor Jesus então foi exatamente no grave problema dele, dizendo: olha, ele não foi justificado diante de Deus, por falta de quê? De humildade. Enquanto o publicano dizia: Deus, a frase deste homem, especialmente no grego, ela gera a ideia de um clamor, de uma súplica. E só vai suplicar aquela pessoa que é necessitada, aquela pessoa que tem realmente uma necessidade muito grande. E aquele homem dizia: Deus, tem misericórdia de mim. É este pobre em espírito que o Senhor Jesus diz que eles serão felizes, porque eles herdarão, porque deles é o reino dos céus. Se nós nos mantivermos uma postura de orgulhosos, irmãos, nós não vamos conseguir alcançar e experimentar a verdadeira felicidade que vem do Senhor. Olha o que a Bíblia diz a respeito do orgulhoso, Provérbios 21, 4. A vida de pecado dos ímpios se vê no olhar orgulhoso e no coração arrogante. A pessoa que é orgulhosa, a pessoa que é soberba, mesmo que esteja dentro da igreja, ela age assim então como pecado, porque o orgulho é algo que fere principalmente ao princípio daquilo que Deus deseja para cada um de nós. Em Provérbios 16, 5 nos diz: o Senhor detesta os orgulhosos de coração, sem dúvida serão punidos. Então, meu irmão, então, minha irmã, então, meu querido ouvinte, como você tem levado a sua vida? Como você tem buscado a felicidade, ou a verdadeira felicidade?
Será que você está confiando na sua capacidade pessoal, nos seus cursos superiores, nos diplomas, nos títulos que você tem, no dinheiro que você tem? É nisso que você confia? É isso que forma a base da sua vida? É isso que forma a base da sua felicidade? É uma base falsa, fraca, que vai ruir no primeiro momento de dificuldade. Os verdadeiros humildes de espírito são felizes, porque a humildade de espírito significa que o cristão aceita de modo realista o papel de escravo em seu relacionamento com o Senhor. Porque não pertencemos a nós mesmos, não temos condições de fazer trocas com Deus, e sim de nos submetermos à sua vontade. Gente feliz é gente que aprendeu que o caráter não se alimenta da luz dos holofotes. Que o caráter que é formado na sua vida não pode ser formado simplesmente para que você viva chamando a atenção, para que você esteja nos primeiros lugares, nos melhores lugares, chamando a atenção, que todo mundo venha e venha tipo assim se prostrar diante de você porque você é o tal. Gente feliz é gente que reconhece que o caráter tem que ser formado pelo esvaziamento. Que a felicidade não é filha da prosperidade. E também que é preciso vencer o medo para ser moldado segundo a vontade de Deus. Na oração que o Senhor Jesus fez, Ele colocou bem claro, quando Ele estava no jardim do Getsemane: não seja como eu quero, mas como Tu queres. Em outras palavras, Jesus estava dizendo: faça a tua vontade, Senhor, não a minha. Como é difícil, irmãos, nós abrirmos mão da nossa vontade. Sabe como eu vejo como as pessoas estão tratando e lidando com Deus? Elas colocam Deus num determinado lugar, próximo, mas num determinado lugar. E elas vão vivendo a vida delas. Não querem a interferência de Deus. No momento que precisam de alguma coisa, aí recorrem a Deus. No momento que precisa de algo que vai além do seu controle, aí recorre a Deus. Mas logo em seguida, quando a coisa se resolve, volta novamente a viver do seu jeito, e Deus fica ali do lado. Deus é como se fosse um remédio na farmácia. Quando eu estou com dor de cabeça e eu não tenho remédio em casa, eu vou lá então busco um remédio na farmácia para eu poder tomar. Se eu estou com um problema estomacal, eu busco um remédio na farmácia para eu poder tomar. Se eu estou com algum problema, talvez de pressão alta, eu vou buscar um remédio na farmácia. É isso. Deus, Ele só serve para poder atender a minha vontade, a minha necessidade na hora que eu quero. Isso não é ser humilde. Isso não é ser pobre em espírito. Isso é ser orgulhoso, arrogante e soberbo diante de Deus. E a humanidade vive dessa maneira. E eu li para vocês que em Provérbios, a palavra nos diz que Deus detesta os orgulhosos. Mas nós nos acomodamos a isso. Quando Jesus então diz: bem-aventurados pobres em espírito, Ele estava chamando a atenção daqueles que precisavam reconhecer a sua incapacidade, a sua impotência, a sua ineficiência diante do Rei Todo-Poderoso que é o Senhor, e confiar exclusivamente no Senhor. O que nós aprendemos também nesta bem-aventurança é que a humildade nos abre as portas do reino de Deus. O texto nos diz: bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Pois deles é o reino dos céus. O interessante, quando eu estava lendo mais detalhadamente as bem-aventuranças, somente a primeira e a última bem-aventurança, elas falam do presente, do momento, do aqui, agora. Se você observar as outras bem-aventuranças, todas elas nos remetem a um olhar para o futuro. Por exemplo, quando fala assim: bem-aventurados que choram, que é o que nós vamos falar domingo que vem, porque serão consolados. Joga para o futuro.
Mas quando Jesus falou, bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. E no final, bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. São as duas únicas que trazem uma ideia do presente. Mas o interessante é que na língua grega existem algumas particularidades. Quando nós estamos lendo o texto em grego, e existe uma dinâmica muitas vezes no verbo. O verbo que tem essa dinâmica de acontecer e continuar acontecendo. Ou seja, é um ponto que acontece e a partir dali ele continua acontecendo, sendo da forma ativa. Quando Jesus então traz a ideia da humildade, que abre as portas do reino dos céus, dizendo, pois deles é o reino dos céus, nós podemos fazer um link com aquela oração de Jesus, a oração do Pai Nosso, que ele diz o seguinte, na parte da oração, venha sobre nós o seu reino, e seja feita a sua vontade, assim na terra, como ela é feita no céu. Então nós obtemos a seguinte definição, o reino dos céus é uma sociedade na qual a vontade de Deus se faz na terra, do mesmo modo que é feito no céu. O herdar o reino dos céus significa um pontapé inicial ao processo. Por isso que eu disse que a plenitude de nós estarmos gozando a respeito das bem-aventuranças e todas as suas qualidades, né, nós vamos tê-la no céu, mas começa aqui na terra. Da mesma forma que Jesus disse, venha fazer a tua vontade aqui na terra, como ela é feita nos céus. Significa que o Senhor está trazendo a ideia de que o reino de Deus, o reino dos céus, está entre nós. E nós podemos começar a desfrutar das suas bênçãos, das suas maravilhas, aqui na terra. Mas que será concluído quando estivermos na presença do Pai. E eu entendi que significa que aquele que faz a vontade de Deus na terra, se torna então um cidadão do céu. Aquele que faz a vontade de Deus na terra, se torna um cidadão no céu. E nós só podemos fazer a vontade de Deus quando nós nos damos conta da nossa total impotência, da nossa total ignorância, da nossa total incapacidade para responder satisfatoriamente às exigências da vida. E quando, portanto, pomos toda a nossa confiança em Deus. Isso é ser pobre em espírito. O reino de Deus é para aquele que se esvaziou de toda forma de ambição. Para aquele que abriu o seu coração e deixou de lado todo tipo de engano e pretexto ambicioso que o tirava da presença de Deus. Em Mateus capítulo 4, versículo 8 e 9, nós encontramos o momento da tentação de Jesus, quando o diabo tenta colocar uma ambição no coração de Jesus, dizendo, depois o diabo levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e seu esplendor, e lhe disse, tudo isso lhe darei, se você se prostrar e me adorar. O diabo estava oferecendo a Jesus todos os reinos da terra, mas exigia de Jesus o quê? Que ele se prostrasse e o adorasse. E a Bíblia nos diz, o próprio apóstolo Paulo em Filipenses, dizendo que Jesus esvaziou-se a si mesmo, deixando a forma de Deus, a forma divina, e habitando entre nós como homem, e mesmo como homem diante do diabo, diante da tentação, diante da ambição, Jesus se esvaziou dizendo, olha, somente ao Senhor seu Deus adorarás. Ou seja, eu só posso fazer a vontade de Deus e viver a vontade de Deus se eu me esvaziar. Se eu deixar de lado as coisas que me consomem neste mundo, e entender que Deus é tudo para a minha vida. E que as demais coisas serão acrescentadas. O reino de Deus é para quem se esvaziou do pecado. Mateus 4:17, Jesus então começa a pregar dizendo,
arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Arrependam-se. O grave problema do orgulhoso, do soberbo, é que ele acha que ele não tem pecado. É que ele acha que as coisas que ele faz, coisas erradas, não estão erradas. Ele tem sempre uma justificativa. Tem sempre uma justificativa. Ah, eu peguei ali um dinheiro lá na empresa onde eu trabalho, estava dando bobeira lá, mas porque eu estava precisando pagar uma conta, e aquele dinheiro era importante, então eu pude pegar. Qual o erro nisso? Fui pagar uma conta. Estou pagando uma conta. Com dinheiro que não é meu, mas tudo bem, estou pagando uma conta. Hoje nós temos visto, isso eu tenho lido em várias reportagens, em conversado também com alguns amigos psicólogos, que muitos homens e mulheres casados, eles traem um ao outro, traem um cônjuge um ao outro, exatamente porque, o meu marido não está sendo uma pessoa amorosa, cuidadosa comigo, então eu achei isso no outro, e qual é o problema? Não tem problema. Continuo casado, mas eu achei no outro. Da mesma forma o homem, que tenta se justificar dizendo, não, a minha mulher em casa, ela não está atendendo as minhas necessidades, então eu vou buscar em outra. Uma aventura. Não tem problema nisso. Não está errado. Se eu faço escondido, então ninguém está vendo, aí que não está errado mesmo. O problema do orgulhoso, do soberbo, é que ele acha que ele não está errado, que ele não precisa se arrepender, que o pecado não tem sido destruidor na vida dele, no casamento dele, nos negócios dele. Nós precisamos entender que para nós podermos herdar o reino dos céus, experimentarmos o reino dos céus, nós precisamos nos esvaziar dos nossos pecados, colocá-los diante do Senhor, confessar os nossos pecados, pedir perdão ao Senhor, pedir perdão às pessoas a quem nós magoamos, a quem nós ferimos. Porque aí nós estaremos começando a desfrutar da verdadeira felicidade. Porque estaremos sendo classificados como humildes ou como pobres em espírito, ou pobres de espírito. Porque nós estaremos vendo que nós somos incapazes, que nós somos muitas vezes ineficientes diante de todas as exigências da vida. Gente que é feliz, é gente que experimenta o reino de Deus, que se esvazia do pecado. O reino de Deus é para aqueles que se esvaziou da sua própria vontade. Entende que Ele existe e que nós estamos aqui para fazermos a vontade do Pai. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. É a oração que nós já comentamos, a oração de Jesus. Então, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, meu querido ouvinte, você que está a nos escutar, você que vai nos acompanhar também, tem acompanhado a nossa palavra. De certa maneira, a primeira bem-aventurança, eu transcrevi então uma forma de como que eu posso interpretar e entender esta bem-aventurança no século 21. O primeiro grande passo para a busca da felicidade é entender que feliz é o homem que se deu conta de sua total impotência, ignorância e incapacidade, e pôs toda a sua confiança em Deus, porque somente deste modo pode obedecer a Deus, pode oferecer a Deus essa obediência que o converterá em cidadão do reino dos céus. Bem-aventurados os pobres em espírito, tem a ver com aqueles que reconhecem a sua incapacidade, a sua ignorância, a sua impotência. Colocam a sua confiança em Deus e obedecem ao Senhor, a sua vontade, e assim herdam o reino dos céus. Que tipo de reino você está herdando na sua vida? O reino dos céus ou o reino do inferno? O reino das trevas, o reino de Satanás? Porque no reino das trevas, no reino de Satanás, é muito simples. Basta simplesmente você ser orgulhoso, soberbo, que você já começa a desfrutar daquilo ali.
Mas quando nós reconhecemos que não somos nada, que precisamos de Deus, confiamos em Deus, obedecemos a Deus, nós herdamos o reino dos céus, que começa aqui na terra. Por isso que o Evangelho é loucura para os que perecem. Porque as pessoas não conseguem entender como que um cristão, um verdadeiro cristão, vive uma vida de uma alegria inexplicável em tempos tão difíceis. Como que uma pessoa que tem um parente, um ente querido que está num momento tão difícil de dor, num hospital, mas ele continua ainda dizendo, eu sou feliz em Jesus. Lembra daquele hino? Se paz a mais doce, vieres gozar, se dor a mais forte, eu sofrer, ó seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou. Somente aquele que é humilde de espírito consegue entender e experimentar essa felicidade, mesmo em momentos de dificuldade. Por isso que esta bem-aventurança se tornou a base para todas as outras. Porque sem a humildade, sem o reconhecimento de que você precisa de Deus, as outras não vão ter sentido. Mas a partir do momento em que você reconhece que precisa de Deus, que você não é ninguém, que você confia em Deus e vai obedecer à vontade de Deus, as outras bem-aventuranças farão sentido na sua vida.